Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja uma noite proveitosa para todos nós. E inicialmente vamos fazer uma prece, agradecendo ao Pai essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendermos um pouquinho mais das suas leis, do seu amor, da sua misericórdia. Vamos passar uma esponja no nosso pensamento, deixá-lo livre, para que possa vagar nas ondas dessa prece. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. O tema que foi escolhido para a noite de hoje é um tema bem delicado, bem doloroso, mas que vale a pena nós analisarmos por vários pontos de vista. Eu lembro de uma passagem ocorrida com o Chico Xavier, que teve um companheiro de trabalho da seara espírita que o procurou, levando consigo um estudo que ele realizara a respeito do suicídio. E nesse estudo tinha as mais variadas informações, as consequências, os tipos, o martírio, etc, etc. E ele fez com tanta boa vontade, tanto inspirado nesse trabalho, que esperava chegar no Chico ter uma grande aprovação dele. Como se diz no nosso popular, tirar um 10. Então, até que conseguiu chegar junto de Chico e mostrou-lhe: olha, esse é o estudo que eu estou fazendo para a apresentação posterior a respeito do suicídio, que eu gostaria que você analisasse, você lesse, desse seu parecer. E o Chico pegou esse trabalho, olhou, franziu o semblante e nada disse. Outrora, voltou novamente a falar com o Chico Xavier sobre esse trabalho. Tinha melhorado ele, aperfeiçoado, pensando que o Chico não tinha visto ali com bons olhos, né? Estava faltando alguma coisa, e realmente ele melhorou o trabalho, levou para o Chico. E a mesma expressão ele teve. E aí ele perguntou: e aí, Chico, você não gostou? Não gostou do trabalho que eu fiz sobre o tema? Ele falou assim: não. Está muito completo. Só que faltou uma coisa. Você se esqueceu de uma coisa. Você se esqueceu das mães daqueles que se suicidam. Aonde que está a misericórdia? Como consolar as mães daquelas pessoas que cometeram esse ato translocado,
que se encontram sem chão, que se encontram sem esperança. E essas palavras podem ser muito duras para essas pessoas que vêm aqui buscar alívio, consolo, notícias sobre o seu filho que partiu, ou sobre um familiar que partiu pelas vias do suicídio. Então está faltando uma coisa no seu trabalho. Está faltando a misericórdia. Está faltando a empatia. Está faltando colocar-se no lugar daquelas pessoas que perderam seus entes amados dessa forma tão deslocada. Então, quando nós abordamos o suicídio e as suas consequências, muitas vezes pode parecer, para um coração materno, para o coração de um familiar, palavras duras de uma realidade realmente muito complicada. E realmente o é. Mas a gente tem que se lembrar que Deus é todo misericórdia, é todo amor. E de todo mal, nós bem o sabemos. Ele tem o condão de tirar um bem maior. Então as leis desse universo, tão sabiamente criadas pelo nosso Pai, têm o condão de corrigir aqueles que, porventura, se equivocaram nas escolhas e se perderam num caminho tenebroso. Vou citar dois acontecimentos históricos bem conhecidos para a gente entender a misericórdia de Deus agindo junto a cada um de nós. Vamos nos reportar à Judéia antiga, na época do Cristo, e vamos deparar-nos ali com uma figura expressiva, muito conhecida por todos nós, de nome Pôncio Pilatos. Governador da Judéia, extremamente orgulhoso, extremamente materialista, um homem que vivia para seus prazeres e pelo poder. Tinha todo o poder em suas mãos, mas tinha a fraqueza humana dentro de si também. Tantos crimes perpetrados durante a sua administração. Uma hora, o peso da justiça paira sobre cada um de nós. Não importa o tamanho que nós temporariamente tenhamos. Tudo passa nessa vida. O poder vai passar, a saúde vai passar, tudo passa. E o que sobra são os nossos feitos, nossas aquisições. E assim aconteceu com Pilatos. Não preciso repetir a história, que é tão conhecida. Mas depois de tantas e tantas atrocidades realizadas na Judéia, ele fora preso e deportado. E uma vez na prisão, para livrar-se daquele martírio, para livrar-se daquela vergonha, com muito custo, porque era muito bem vigiado, para que não cometesse suicídio, que já estavam prevendo que ele faria naquela condição, conseguiu uma espada e cravou-a em seu próprio ventre, vindo a óbito. Para quem não conhecia essa parte da história de Pilatos, foi isso que aconteceu com ele no final desta sua existência. Mas nós sabemos que nós habitamos vários e vários corpos no decorrer dos séculos. Essa vestimenta que hoje está nos servindo, daqui a algum tempo não mais terá utilidade, se decomporá, mas o nosso espírito permanecerá vivo e terá a oportunidade de animar outros corpos. E isso a ele sucedera também. Sendo que, algumas décadas à frente, ele reencarna, renasce na face desse mesmo mundo.
Só que não na condição mais de um tribuno, na condição de uma pessoa abastada, mas sim na pele de uma pessoa muito simples. Se eu for discorrer todos os detalhes da história, vai ficar muito cansativo e longo para uma palestra como essa. Mas eu posso afirmar que ele renasceu junto a duas pessoas que compartilharam com ele de crimes atrozes na encarnação anterior. A sua mãe e o seu irmão. Ele, por causa do suicídio, teve consequências gravíssimas. Reencarnou com vamos dizer assim, um ferimento, uma ferida que não cicatrizava na altura do ventre. E aquilo ali sempre estava ali incomodar. E nasceu cego também. O seu irmão, que era na época um seu serviçal, aquele que cometia os crimes que ele mandava fazer, nasceu cego e sem os braços. Olha só. E a sua amante, da época, de governador da Judéia, fora a sua progenitora, fora a sua mãe. Veja que os mesmos elementos que estavam envolvidos na reencarnação anterior renascem agora juntos, unidos, para ressarcir os seus débitos que, em conjunto, também perpetraram. Mas aonde que está a beleza da história? Aonde que está a misericórdia divina? A gente pode olhar com os olhos, isso é punição. Para quem tinha tanto, agora nasceu o quê? Na mais absoluta pobreza. Ela sozinha, a cuidar de 2 filhos. Um cego, doente, e o outro sem os braços. Totalmente dependente. Mas a história se desenrola e nos sofrimentos se deparam com o quê? Com a beleza do cristianismo. Com a fraternidade daqueles primeiros cristãos. Com a sua bondade e misericórdia. E aí aprendem os primeiros contatos com a lei, com a bondade do Cristo. Foi necessário que ir-se até o fundo do poço e se reerguer. Mas lá, onde nós podemos dizer que é o fundo do poço, se encontrava junto a eles a figura do Mestre Divino, representado pelos primeiros cristãos que vivenciavam o Evangelho, a Boa Nova. A partir daí, começa-se então a mudança dentro de cada um, a mudança espiritual dentro de cada um deles. Essa história, para quem gosta de ler, ela está retratada no 2º livro da trilogia de André Luiz Ruiz, chamado A Força da Bondade. Tá? Então narra-se toda essa história de Pôncio Pilatos, que é a continuação do livro O Amor Jamais Te Esquece. E ainda tem um 3º livro, chama-se Sob as Mãos da Misericórdia, que já é o Pilatos numa condição já de regeneração. Então vejam que, do auge, a derrocada e o reerguimento, sempre o Cristo esteve presente. E vou narrar uma outra historinha, também muito conhecida dessa época,
que é a história de Judas Iscariotes. Aquele indivíduo, aquele apóstolo do Cristo, destacava-se pelo seu amor grandioso pelo Mestre. E muitos desconhecem esse fato. Era um dos apóstolos que mais amavam o Mestre. Só que, como todos nós, ele tinha seus defeitos. Ele tinha suas visões, tinha suas particularidades, tinha o seu imediatismo e não bem compreendera a missão do Cristo. Amava-o sim, respeitava-o sim, mas na sua imaginação ele era aquele que expulsaria os romanos e daria liberdade aos judeus. Ainda não tinha a profundidade de que essa liberdade era uma liberdade interior e não exterior. Então, nos seus devaneios, teve a terrível ideia de confrontar o Cristo, fazendo com que o Sinédrio o perseguisse. E nessa perseguição, ele pensava que o Cristo se insurgiria contra eles, chamaria a sua legião de anjos e expulsaria os romanos daquela terra. Veja que é uma visão muito humana, muito infantil até. Mas ele entregara o Cristo ao Sinédrio não para que ele fosse dilapidado, não para que acontecesse o que aconteceu, mas porque ele esperava do Cristo aquela posição. Não o compreendera, embora o respeitasse e o amasse. E quando aconteceu a prisão do Cristo, os açoitamentos, o seu desespero foi tão grande, tão extremo, que não vendo mais solução para aquilo que ele tinha feito, resolvera então se enforcar, dar cabo da sua vida, não antes de tentar uma última vez, junto ao Sinédrio, demover aquela situação. Foi aí que ele devolve a bolsa de moedas, né? E a joga ao chão. E sai em desespero pelas ruas da cidade. Posteriormente, vão encontrá-lo enforcado a um tronco. E outra coisa que poucos sabem é que, após a crucificação do Cristo, uma vez liberto do seu corpo físico, o primeiro ato de Jesus foi descer às zonas infernais, entre aspas. Descer às esferas aonde ele se encontrava, onde Judas se encontrava, e socorrê-lo. E isso é retratado em todas as religiões. Não é aqui na doutrina espírita que nós estamos falando um fato inédito. Se procurarem isso na Igreja Católica, vocês vão ver esse fato. Descer no primeiro dia, o primeiro ato do Cristo foi descer às regiões infernais. O que não sabem é que foi em busca de Judas. Porque o Cristo também amava-o. Não ama todos, amava todos, mas tinha um grande carinho, uma grande atenção para com Judas. E assim foi feito o seu resgate. Só que a vida, a lei é uma só para todos. Assim como para Pilatos, a sua reabilitação foi longa e extensa e dificultosa, a de Judas também foi. E demorou-se muito tempo, até que, uma vez renascido, agora na Europa, na pele de uma moça, agora de uma mulher, chamada Joana d'Arc,
a gente vê retratado ali o reerguimento de um espírito que faliu há muitos séculos atrás. E se nós considerarmos as circunstâncias do que ocorreu com Joana d'Arc e as circunstâncias do que ocorreu com Jesus, a gente vai ver toda a similaridade. Porque assim como Jesus fora traído, Joana d'Arc também foi traída. Assim como Jesus recebeu o martírio e a morte, Joana d'Arc também recebeu a mesma sentença. Mas um fato inédito, que poucos se tocam a esse detalhe, que ela, mulher, à altura dos seus 18 anos de idade, presa, ninguém a molestou, o que era, na época, uma coisa muito comum. E por que isso não acontecera? Porque ninguém tem que pagar por aquilo que não fez. Então, das leis de Deus, ninguém sofre aquilo de que não é merecedor. Ninguém se reajusta naquilo que não está desajustado. Mas todos são responsáveis por seus atos, por suas palavras e por seus pensamentos. Isso denota o que eu gostaria de frisar muito na noite de hoje sobre o tema, que é a misericórdia. Para aqueles que perderam seus entes amados, sejam em quais circunstâncias forem, o amor nunca os abandonou e nunca irá abandonar. A justiça nunca será condenatória, mas sim retificadora. Porque tudo concorre para um bem maior do ser, mesmo quando os seus atos são errôneos. Ninguém julga ninguém, a não ser nós mesmos, através da nossa própria consciência. E a reparação se torna mais rápida ou mais lenta, de acordo com a nossa vontade de repararmos nossos débitos pretéritos. Então, salientando uma vez que a misericórdia está presente em todos os momentos, e o Cristo, como nessas duas passagens, estava ali, presente, junto a essas pessoas tão bem amadas, respeitadas por Ele, admiradas pelo Cristo, porque pessoalmente Ele foi acolher e resgatar tanto Judas quanto Pilatos. Isso traz-nos o quê? A ideia, a prova de que Ele não abandonará nenhum de nós, em quaisquer condições que nós nos encontremos. Então isso é consolador. Porém, não diminui a responsabilidade dos atos provocados por nós mesmos. Tudo fica registrado aonde? Na nossa consciência. Nossa consciência é o que? O nosso próprio espírito. Então, uma vez desprovidos do nosso corpo carnal, tudo que fizemos está retratado em nosso espírito. Retornamos à pátria espiritual com toda essa bagagem. Se sofríamos aqui, continuamos sofrendo lá. Se somos solitários aqui, continuaremos sendo solitários lá. O motivo pelo qual desencadeou esse processo que culminou no suicídio permanecerá pós-túmulo. Não resolverá. E o pior, centuplicadamente aumentado. Porque é a lei pedindo a reparação. Então vejam só, esse texto
que eu vou ler rapidinho, é somente 2 parágrafos desse capítulo, mostra as consequências do que acontece conosco quando desenvolvemos um ato desta natureza. Os que se envenenaram, quem toma veneno, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo afecções valvulares, achaques do aparelho digestivo, doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Tanta gente pula aí de médico em médico, não conseguindo avaliar a sua doença, o seu problema, e muitas vezes o problema não é físico, é espiritual. O que a nossa medicina ainda gatinha em saber é que tudo aquilo que trazemos no nosso subconsciente, uma hora vai aparecer, vai aflorar no nosso corpo físico. Tudo a seu tempo. Então, o melhor tratamento para todos os nossos males, todos, chama-se Evangelho. Independente da religião. Independente do nível de conhecimento das pessoas. Por quê? Porque o Evangelho é o caminho reto. Ele mostra o que nós devemos ser, como devemos agir, como devemos pensar. É aquele caminho que não tem como errar, mas que comumente a gente ignora e faz os seus atalhozinhos. Nesses atalhozinhos é que a gente se perde e ganha uma gama grandiosa de problemas e sofrimentos que poderiam ser totalmente evitados. E é tão sério isso que a maioria dos problemas nossos acontecem cotidianamente, através das nossas palavras, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Nós mesmos intoxicamos o nosso organismo. E como desintoxicar? Simples. Quem que é o médico dos médicos? Jesus. O que ele nos legou? O remédio. Como se chama? Boa Nova ou Evangelho. Os que incendiaram a própria carne. Quantos e quantos, né? Atearam fogo em si mesmos para se suicidar. Olha o que acontece. Amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Sabe o que é pênfigo? Aquela doença chamada fogo selvagem. Já deve ter ouvido falar de fogo selvagem. Né? É uma doença terrível, extremamente dolorosa. Consequência o quê? Do que fizeram em vidas anteriores. Punição? Não. Consequência. Porque uma vez você passando pelo que culminou o seu ato translocado, você vai falar, puxa vida, o que eu fui fazer? Vamos riscar na nossa agenda esse tipo de ação. E assim nós retificamos posturas. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou das correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Ou seja, em outra reencarnação, possivelmente vão nascer com esses males. É punição? Não, é só consequência. Aliás, consequência é misericórdia. Poxa, nascer numa condição tão difícil como essa é misericórdia? É. Porque aqui, renascendo com esses problemas, você tem hospitais que podem te ajudar.
Você tem a família que vai te dar amparo. Você vai ter amigos que vão te soerguer quando você precisar. Sendo que do lado de lá, vocês estarão consigo próprios, com a própria consciência, a acusar, acusar e acusar infinitamente. Então, reencarnar nessas condições que a gente pensa ser o quê? Doloroso, extremamente injusto, nada mais é do que a misericórdia de Deus, corrigindo nossos próprios defeitos. Os que se enforcaram, que é um dos mais comuns, né? Carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Ou seja, todos os males, de acordo com a sua natureza, repercutirão futuramente no desenvolvimento dos nossos novos corpos. É a lei retificando os nossos equívocos. Mas onde há a misericórdia de Deus em tudo isso? Não estamos sozinhos nesse sofrimento. Vamos sair dessa mais fortes. Vamos sair mais bem preparados. Vamos compreender a grandiosidade da vida. E vamos compreender a sagrada oportunidade de estarmos vivos e sãos. Se hoje estamos aqui com um pensamento bem alinhado, com a saúde física em dia, com os nossos corpos funcionando perfeitamente, que nós demos graças ao Cristo. Demos graças a Deus por essa oportunidade. Se não estamos entravados num leito de dor, necessitados do acolhimento alheio, para aprendermos as primeiras lições da misericórdia, agradeçamos ao Pai a oportunidade. Se hoje na nossa vida há alguns atropelos, há algumas perdas, há algumas traições, há algumas circunstâncias desanimadoras, saibamos que tudo isso passa num piscar de olhos. Não nos esqueçamos que existe a figura maior que está por trás de tudo nesse universo, que sabe o que nós necessitamos, sabe o que é melhor para nós, sabe os nossos anseios, sabe os nossos sonhos, sabe as nossas limitações, sabe as nossas imperfeições e cuida de cada um de nós. Então, onde nós estamos no lugar certo. As pessoas que nos circundam são as pessoas corretas. O amor que recebemos de nossos familiares é o amor que nós merecemos. O acolhimento do plano espiritual que chega até nós é aquilo que construímos ao longo da nossa história. Não nos esqueçamos que não estamos sozinhos. Mesmo que a dor, mesmo que a doença, mesmo que nosso corpo esteja em falência, não estamos sós. Estamos vivendo a experiência mais importante da nossa existência. E cada minuto conta, cada transformação conta, cada pensamento retificado conta, cada postura conta, cada lágrima derramada conta, cada alívio no coração conta. Porque a vida, ela é ininterrupta. A vida inicia-se a todo instante, mesmo que nosso organismo esteja depauperado.
Mesmo que as esperanças do amanhã não mais existam para os nossos planos. Mesmo que a figura da morte já esteja à nossa cabeceira, saibamos que um novo dia, um novo resplandecer ocorrerá em questão de alguns minutos, pois a vida é ininterrupta e o amor do Pai para conosco não nos abandona um segundo sequer. Seja em qual circunstância for, seja no erro, na perdição das drogas, na prostituição, no suicídio, no martírio que provocamos no próximo, na escravidão das criaturas que estão à nossa volta, em todos os equívocos que porventura nós pudermos chafurdarmos a nossa existência. Veremos sempre à nossa frente uma lágrima na face iluminada do Cristo, sendo derramada por nós. Não pelo mal que fizemos, mas por todo aquilo que haveremos de sofrer para reajustar a nossa vida. Porém, não nos esqueçamos que essa lágrima no olhar do Cristo representa cada um de nós. Se estamos junto a Ele nos momentos mais tenebrosos da nossa existência, haverá de chegar o dia em que as lágrimas darão lugar ao sorriso e a nossa felicidade será extrema ao divisarmos no semblante do Cristo um sorriso destinado a cada um de nós, pelo mérito da nossa reconstrução no amor, na misericórdia, na caridade e no bem. Que Deus nos inspire a cada dia para nos tornarmos melhores criaturas, melhores seres humanos, e que o amor vença no coração de cada um de nós. Que assim seja.